O livro de Levítico, conhecido em hebraico como Vaikra, é um desafio. Para muitos, é um livro legalista, sangrento e impossível de entender. Alguns chegam perto de cometer a heresia de Marcião, um antigo líder da igreja que disse que o Deus do Antigo Testamento era mau e criou leis apenas para manter as pessoas em cativeiro. Embora a igreja tenha denunciado Marcião, sua atitude perdura até hoje. Se cremos na verdade de que o Filho é a representação exata do Pai, devemos entender que o mesmo amor poderoso que caracterizou Yeshua é também o de seu Pai Celestial. O fato de o próprio Yeshua estar ajudando a inspirar Levítico deve influenciar nossa leitura do livro. Tomando essa atitude, vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de como ler as leis da Torá. Primeiro, Deus só ensina o que as pessoas são capazes de entender. Isso significa que ele falava de uma forma que fazia sentido para as pessoas. Há 3.000 anos, e ele modificou seu estilo à medida que as pessoas mudavam com o tempo. No livro de Gênesis, Deus permitiu que Jacó se casasse com Lia e Raquel, e ambas se tornaram mães das tribos de Israel. Mas em Levítico, Deus deu a lei que um homem não deve se casar com uma mulher e sua irmã. E mais tarde, o Novo Testamento esclarece o fato de que a intenção final de Deus é que um homem se case com uma mulher. Deus não tentou mudar Jacó e sua cultura de uma só vez. Ele o fez gradualmente ao longo de muitos anos. É como um pai que fala de uma maneira para uma criança de 4 anos e de outra para uma criança de 14 anos. Deus foi paciente com seu povo e sabia que os humanos só podem mudar aos poucos. Embora pensemos que podemos lidar com todo o seu ensino de uma vez. Se virmos o que as pessoas estavam pensando na época, e então o que Deus estava lhes ensinando na língua que eles entendiam, podemos ver o propósito e a importância de sua Torá. Segundo, Deus está ensinando atitudes internas, moldando a ação externa. A palavra Torá, que traduzimos como lei, tem um sentido negativo para muitos cristãos. Mas a palavra em hebraico realmente significa instrução ou orientação. Um professor é um morá e seu ensino é a Torá. Tem o sentido de apontar, como apontar uma flecha para atingir um alvo. Deus usa suas leis para ensinar o seu povo quem ele é, o que é bom e o que é mal, e como viver a vida de maneira que devemos viver. Mas terceiro, por trás de cada regulamento está um princípio de como devemos ser em nosso coração interiormente. Os pais também usam esse tipo de ensino com seus filhos. Pense no fato de que treinamos nossos filhos para dizer, por favor, obrigado. Não estamos fazendo isso apenas para adicionar outra regra às suas vidas ou para conformá-los às expectativas sociais. Conforme a criança aprende o hábito de por favor e obrigado, a atitude de consideração pelos desejos e dons dos outros também é aprendida. Deus ensina grandes verdades sobre si mesmo a essas pessoas, pela maneira como mostra que devem viver. Por exemplo, quando Deus diz a eles para deixarem os cantos de seus campos para os pobres fazerem a colheita, Ele os está ensinando a cuidar dos menos afortunados. Quando Ele lhes deu as leis do sábado, Ele os estava ensinando a confiar nele para cuidar deles um dia da semana e que eles podem descansar de seu próprio progresso e confiar nele.
Ambas as ideias eram ideias radicais daquela época, em que os pobres eram explorados e não se ouvia falar de descanso um dia em cada 7. Então, o que Deus estava ensinando a eles? Das muitas coisas que Deus lhes ensinou, a mais importante é que Ele é o verdadeiro Deus do universo e soberano. O mundo antigo acreditava amplamente em deuses territoriais que eram responsáveis pela fortuna dos povos que os adoravam. A adoração religiosa não era para o bem de Deus, era para garantir a fertilidade e a prosperidade do povo. Ídolos foram criados e encantamentos foram usados para induzir o Deus a entrar no ídolo. E rituais de fertilidade usados para fazer com que o Deus fizesse as plantações crescerem e os animais se reproduzissem. Por trás disso está um entendimento pagão de que os deuses podem ser manipulados pelo poder do encantamento e da magia para obedecer ao desejo do homem de prosperidade. Também houve muito pouco pensamento sobre Deus ser moral e decretar leis morais que devemos obedecer. Seus deuses deveriam ser manipulados para servir às necessidades do homem, mas as pessoas viviam da maneira que desejavam. O verdadeiro Deus começa a desafiar isso em cada encontro que Israel tem com ele. Ele faz uma aliança com eles de que obedeceriam às suas leis e não o contrário. Ele não era manipulado quando eles montaram um ídolo de bezerro de ouro, mesmo que eles estejam tentando invocar sua presença por meio dele. Ele substitui o encantamento pagão e os ritos de fertilidade, dando-lhes instruções detalhadas sobre como fazer um tabernáculo e objetos para adorá-lo. Enquanto outras culturas tinham formas semelhantes, uma mudança revolucionária ocorreu. No meio do Santo dos Santos, não havia ídolo, mas sim um baú contendo sua aliança, bem como evidências de sua salvação na forma de maná e o cajado de Arão. Esse conceito incrível de um Deus invisível com leis morais que salvaria seu povo também era inimaginável no mundo antigo. Essa foi uma maneira radicalmente nova de pensar para eles. Portanto, ao lermos Levítico, o desafio é encontrar os ensinamentos de Deus que fundamentam as leis antigas. Mesmo que não estejamos sob o sistema sacrificial, e Yeshua foi o sacrifício final, podemos aprender com ele o que Deus sentiu que era importante e aplicá-lo em nossas vidas. Porque Yeshua era a palavra de Deus encarnada. Podemos dizer se temos aprendido o que Deus está nos ensinando, se nossas vidas se parecem cada vez mais com a de Yeshua. Baruch Hashem, que nós possamos aprender com essa mensagem que o livro de Levítico tem uma maneira de ensinar sobre Deus. Por isso, leia o livro de Levítico com os olhos do Espírito de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Pai, pela lei que o Senhor deixou, porque sabemos ter nela o modo de caminhar, a maneira de nos comportarmos. O Senhor deixa tantos detalhes, porque a lei do Senhor é a forma de nós vivermos a vontade do Senhor, porque fazemos parte do Teu reino e assim nós precisamos de manter alinhados à Tua vontade. Então, Senhor, nos ensina a andarmos no Teu caminho, a guardarmos a Tua lei e a vivermos em obediência à Tua palavra, porque com certeza melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós obedecemos, nós somos bem-sucedidos e prósperos em todo o nosso caminho. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.